Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela Guimarães Carneiro. Hoje eu vou fazer 3 exercícios da lista um do dia um. O primeiro exercício que eu vou fazer é esse 7,27 ou 7,22. Então vamos começar. Primeiramente, eu vou começar lendo a questão para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem uma superfície superior do vagão de passageiro de um trem em movimento a velocidade de 70 km por hora, tem 2,8 metros de largura e 8 de comprimento. A superfície superior absorve uma radiação solar, uma taxa de 200 watts metros quadrados, e a temperatura do ambiente é de 30 graus Celsius. Pressupondo que o teto do vagão seja perfeitamente isolado e que a troca de calor por radiação com as medições seja pequena em relação à convecção, determine a temperatura de equilíbrio da superfície superior do vagão. Então vamos lá, aqui nos dados, né? Ele deu para a gente já que. Opa! Ele deu para a gente que a velocidade é de 70 km por hora. Só que o que acontece? É, tudo está em metro, né? Então, vamos passar isso para metro. Então, é só dividir por 3,6. Deixa eu colocar aqui, porque, ó. Aqui, 3,6. É só dividir isso por 3,6. E aí a gente acha o valor em metros por segundo. Aí ele falou que a largura é 2,8. Coloquei aqui e o comprimento é 8 metros. A gente vai precisar disso lá para frente para calcular a área. E o Q ponto, que é a taxa de transferência de calor, é 200 watts por metro quadrado. E ele falou que a temperatura do ar é de 30 graus Celsius. Mas o que que a gente precisa nessa questão? A gente está procurando a temperatura da superfície. Qual a temperatura que vai ficar ali na superfície do vagão, sabe? Hum, Mas para fazer isso, a gente precisa do T-filme, né? Mas como a gente vai achar o T-filme se a gente não tem nem o TS? A gente vai adotar um TF. Eu acabei adotando um TF de 30 graus Celsius. O que que é um TF de 30 graus Celsius? Eu adotei um TS de 30, que aí somando com o de 30 do ar, dividido por 2, dá 30 graus Celsius. Então, olhando lá na tabela A15, a gente vai ter todas essas propriedades aqui, né? Que eu coloquei a tabela aqui pra gente dar uma olhada, aqui 30 graus Celsius, aí a gente. Nesses cálculos aqui, a gente só vai usar o número de Prandtl, a viscosidade cinemática e o CP, que é o calor específico. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o Reynolds. Então, calculando o Reynolds, a gente vai ter que é igual a velocidade vezes o comprimento, porque é onde vai ocorrer, né, essa troca de calor, e é onde o vai entrar, e a viscosidade cinemática. Fazendo os cálculos, a gente acha que o Reynolds é de 96,51 vezes 10 da quinta. O que isso quer dizer? Que esse é um Reynolds combinado ou turbulento. Só que nesse caso a gente vai calcular no combinado. Deixa eu pegar aqui a tabelinha. Jogando aqui na tabela não, no que o professor passou para a gente para fazer a prova, a gente tem que o Nusselt para o combinado de uma parede plana é igual a 0,037 vezes o Reynolds elevado a 0,8 menos 871 vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Fazendo esse cálculo, a gente acha que o número de Nusselt é esse aqui, 12,097 vezes 10 a terceira. Aí a gente calcula, a partir dessa fórmula aqui de Nusselt, a gente consegue calcular o H, porque a fórmula de Nusselt é igual a H vezes L, né, que é o comprimento, sobre o K. Eu falei que era o. Na verdade, eu falei errado aqui na tabela. A gente não vai usar o CP. A gente vai usar a condutividade térmica, perdão.
a gente usa a condutividade térmica, que a gente usa aqui, ó, no número de Nusselt. Aí a gente só, né, para achar o H, a gente passa o K para o outro lado, multiplicando o número de Nusselt e o K dividindo. Então, é o K, quer dizer, o K multiplicando e o L dividindo. Então, a gente vai ter a gente vai colocar o Reynolds aqui e a gente acha 39,13 para o H. Agora ficou fácil. Agora é só jogar na fórmula da taxa. Então, a gente já tem a taxa, né, que ele deu aqui. Cadê? Ele deu aqui 200 volts, a taxa 200 watts por metro cúbico, né? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que acontece? Está em metro quadrado, então já está com a área aqui. Então você não precisa colocar a área aqui, né? Então essa aqui porque eu acho que eu fiz esse erro na primeira vez que eu fiz. E, né? Aí fazendo aqui, temos 200 watts por metro quadrado sobre 39,13 mais os 30 graus Celsius. E a gente acha que a temperatura da superfície é de 35 graus Celsius. Então, a temperatura aqui, ó, na superfície do vagão vai ser de 35. Legal? Qualquer dúvida é só mandar aí no chat que eu vou responder. Agora vamos para a questão 752. Questão 52, né? Capítulo 7. Eu vou dar uma lidinha aqui primeiro para a gente entender o que está acontecendo. Uma pessoa estende os braços descobertos no ar com um vento de 10 graus Celsius e 50 km por hora. Com vento a 50 km por hora, né? Inicialmente, a temperatura da pele do braço é de 30 graus Celsius. Trate o braço como um cilindro de 0,6 de comprimento e 7,5 centímetros de diâmetro e determine a perda de calor. O que eu sempre faço? Na hora de colocar nos dados, eu sempre tento transformar o máximo que eu consigo e fazer o máximo de coisas que eu consigo ali. Então, o que eu acabei fazendo? Eu já transformei, né, a velocidade para uma velocidade em metros por segundo, em vez de quilômetros por hora. O diâmetro eu já transformei para metro. O comprimento eu já tá, né, certinho. E eu calculei aqui a área também pra gente, né, porque a gente vai precisar da área na hora de calcular a taxa de perda de calor. E ele deu as duas temperaturas, então facinho, facinho. Então vamos achar primeiro o T-filme, né? O T-filme nada mais é que o TS, igual a gente fez na anterior, que é o TS mais o T do ar, né? Que ele deu, né? Como do ar, que é de 10 graus Celsius. Então é 30 mais 10 graus Celsius dividido por 2, que a gente acha 20. Então a gente vai lá na tabela 15, que é a tabela de pressão, e a gente de propriedades do ar, de pressão, falei errado. Tabela de propriedades do ar com um ATM de pressão, é porque eu li aqui pressão, não sei porque eu falei pressão, mas é a do ar, tá? Então a temperatura é 20 graus Celsius, tá tudo aqui certinho, né? Vou até dar uma aumentada nesses números aqui para a gente ver melhor. Então, aqui o número de Prandtl, aqui a viscosidade cinemática e o K, que é a condutividade térmica que a gente vai precisar. Gente, nesses exercícios da lista 1, do capítulo 7, a maioria dos exercícios a gente vai utilizar muito esse condutividade térmica, o número de Prandtl e a viscosidade cinemática. Aí a gente vai fazer o cálculo do Reynolds igual a gente fez anterior. Só que a diferença daqui é que a gente vai usar o diâmetro, porque é um cilindro. Aqui, nesse primeiro que a gente viu, era uma placa plana. Então, aqui a gente vai utilizar o D, que é o diâmetro. Então, a gente tem que a velocidade é de 13,88, esses valores aqui, ó. A viscosidade cinemática é esse, e o diâmetro é 0,075. Aí a gente acha que o Reynolds é de 6,8 vezes 10 a quarta. Para o número de Nusselt vai ser diferente do que a gente viu anteriormente. Por quê? Porque é um cilindro.
Então, para o número de Nusselt de cilindro, é essa fórmula aqui maravilhosa, super grande, super fácil de errar na calculadora. Então, tome cuidado na hora de fazer. E eu acabei achando esse valor aqui. Olha, eu não vou falar. Tudo isso aqui é muita coisa e vou ficar horas aqui, então. Mas tá certinho, o número de Nusselt acabou dando 129,43. Agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Agora a gente só acha o H. A gente joga na fórmula, né? E do H, de novo, diâmetro. Não se esqueçam, não tem comprimento, não é o comprimento, é o diâmetro. E aí, jogando aqui na fórmula, o H a gente acha 43,38. E aí você fica se perguntando, né? Fica se perguntando não, porque você já sabe disso. Mas o que que a gente vai fazer com esse comprimento? A área, galera, a área aqui, ó, do nosso querido, da nossa taxa de perda de calor, aí a gente só joga aqui na fórmula. Aqui eu já fiz a área, né? Aqui tá o H que a gente achou. 30 menos o 10. Perfeito, a gente achou aqui a taxa. Certinho? Qualquer dúvida, só mandar no chat. Agora vamos para a nossa última questão. Essa aqui já é um pouco mais complicadinha, por uma questão bem pequenininha, mas ela tem a mesma ideia de todas as questões que a gente fez anteriormente. A única diferença aqui é que eu vou te explicar mais para frente, para a gente não se perder aqui no fio da meada. Então vamos lá. Um longo fio de alumínio de 3 milímetros de diâmetro é extrudido a uma temperatura de 280 graus Celsius. O fio é submetido a um escoamento cruzado de ar a 20 graus Celsius, com velocidade de 6 metros por segundo. Ele já deu em 6 metros por segundo, já deu em metros por segundo. Perfeito. Não precisamos transformar. Determine a taxa de transferência de calor a partir do fio para o ar por metro. Perdão. Determine a taxa de transferência de calor a partir do fio para o ar por metro de comprimento, quando é inicialmente exposto para o ar. Aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, só um pouquinho. Porque o que ele fala? Determina a taxa de transferência de calor por metro. Então é 1 metro, o comprimento ele quer 1 metro, então. Aí na hora da gente fazer a área lá, você sabe que é 1 metro, pronto. Tá bom, vamos lá. O TF, fácil, fórmula certinha, é o T da superfície, mais o T infinito, né? Que é 280 mais 20 dividido por 2, 150. A gente abre a tabela e cadê o 150? A gente vai ter que interpolar. E aí o que eu recomendo? Ou você interpola pela calculadora, que eu acho muito mais prático, ou você interpola na mão. Eu interpolo pela calculadora, porque é muito fácil, é, é super facinho. Eu até mostraria aqui, porém, eu acho que não vai ficar legal ficar fazendo isso aqui, né? Então, tem vários vídeos no YouTube, se vocês quiserem um link de algum vídeo. Quem tem essa calculadora aqui, né? Porque a minha é essa. É a Casio FX 991. Então, se vocês quiserem vídeo sobre essa calculadora, eu tenho um link de como interpolar por ela e é muito mais fácil e prático. Mesmo demorando um pouquinho, é muito mais prático. Então, vamos lá. Eu interpolei aqui, achei que o número de Prandtl é esse aqui, a viscosidade cinemática é essa aqui e a nossa condutividade térmica, o K, é essa aqui. Agora é fazer os passo a passo que a gente fez. Número de Reynolds, lembra que é um cilindro, ele fala aqui, né? Tem diâmetro, é um cilindro. Beleza? Não quer dizer que tem diâmetro, quer dizer que é um cilindro, tá, gente? É só porque dá pra ver que é um cilindro aqui pela foto. Tentando me explicar. Tá bom. O Reynolds aqui, 629,37. Calculando o número de Nusselt para cilindro, mesmo que a gente fez anteriormente. Essa fórmula aqui maravilhosa. Aí a gente acha que o número de Nusselt é 12,95. Jogando aqui na fórmula de Nusselt para achar o H, achamos 145,16. Agora ficou moleza. Agora a gente só joga aqui na
taxa de transferência de calor, taxa de perda, né, de transferência de calor. E aí a gente acha que. Aí foi o que eu falei. Às vezes, não sei. Pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Tem gente que fica na dúvida, cadê o L, né? E aí a pessoa fica, gente, mas e o L? O L foi dado na questão, mas ele não falou, né? Mas ele falou que é por metro, então 1 metro. É porque às vezes a gente tem essas dúvidas bobinhas, mas acontece. Então, é isso aí. Qualquer dúvida em questão dessa lista primeira, podem perguntar, mesmo se não for dessas questões aqui, qualquer dúvida pode mandar aí no chat.